Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, está escrito assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que ele se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos acompanhando tudo quanto está sendo noticiado a respeito das guerras e dos rumores de guerras. Guerras que foram profetizadas por Jesus em Mateus capítulo 24, como um dos sinais da sua volta, da sua vinda. E olha, meus irmãos, todos os sinais estão se cumprindo. Nós acreditamos que nós estamos na iminência da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acreditamos que os sinais externos, ou seja, os sinais que se cumprem nas nações, na natureza, entre os homens que não conhecem a Deus, estão se cumprindo. Acreditamos também no reestabelecimento do Estado de Israel em 1948 como um dos fortes sinais da vinda de Cristo. Acreditamos também no esfriamento do amor, a iniquidade se multiplicando, conforme Mateus capítulo 24, versículo 12, e o amor se esfriando. Isso fala do esfriamento da igreja. Nós sabemos que todas estas coisas estão se cumprindo. E aqui no livro do profeta Ezequiel, a palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus constitui Ezequiel por atalaia. O atalaia era uma pessoa que ficava em cima de uma torre, de um elevado, e ele, naquela torre, naquele lugar alto, tinha o privilégio de contemplar as coisas que estavam acontecendo a longa distância. E o seu dever era alertar o povo, era alertar as autoridades para que se preparassem, por exemplo, no caso de uma invasão de um exército estrangeiro. E nós que servimos a Cristo, fomos também constituídos como atalaias. E eu penso que é momento dos obreiros, das igrejas, daqueles que servem a Cristo, independente da sua denominação, se aprofundar no estudo bíblico a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos sinais que estariam acontecendo, e também divulgar, propagar estas verdades para que o máximo de pessoas possíveis venham a serem salvas. Todos os sinais estão se cumprindo, irmãos. Guerras, rumores de guerras, pestes, pragas, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, falsos profetas se levantando entre o povo. Todos os sinais estão se cumprindo, a carestia dos alimentos, porque não lembrarmos daquilo que o apóstolo São João nos diz no capítulo 6 do livro de Apocalipse, quando ele fala que um homem iria trabalhar o dia inteiro e o salário do seu dia de trabalho daria apenas para comprar uma porção de alimento. Porventura, não é isso que está acontecendo em nossos dias? Um trabalhador que ganha 1.200, 1.500, 1.800 reais, o salário do seu dia de trabalho, proporcionalmente, mal dá para ele fazer uma compra, para ele sustentar a sua família com as necessidades básicas do dia a dia. E não é culpa
responsabilidade deste ou daquele governo, não, são profecias bíblicas que estão se cumprindo. O caos está se abatendo sobre o mundo. E, infelizmente, a humanidade está se acostumando com o sofrimento e não está se atentando para a realidade que a Bíblia está se cumprindo. Nós passamos por uma pandemia, tão logo a pandemia foi controlada, os homens começaram a agir como se nada tivesse acontecido. Agora estamos aí vivendo dias onde a incerteza, a instabilidade se abate sobre todos os homens. Ninguém sabe qual será o fim desse conflito militar. E mesmo que este venha a ter a sua solução, outro surgirá. Porque Jesus disse que seriam o princípio de dores, como a mulher que está para dar à luz. Quando as dores começam, elas não terminam a menos que o bebezinho, que a criança venha a nascer. Ou seja, agora começou o processo. Jesus está para voltar. A contagem regressiva está iniciada e não tem como evitar que as profecias venham a se cumprir. Cabe a cada um de nós alertar o máximo de pessoas possíveis. Cabe a cada um de nós vigiarmos, nos esforçarmos para viver segundo o Evangelho de Cristo. A qualquer momento, Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja, e o mundo cairá no caos, e o anticristo aparecerá no cenário mundial oferecendo uma paz. Veja, o mundo está a um passo de uma guerra envolvendo várias nações, uma guerra mundial. É um cenário propício para o surgimento de um falso Messias. É o cenário propício para o surgimento de alguém que venha a solucionar os problemas da humanidade, oferecer uma falsa paz. E nós estamos vivendo, irmãos, em épocas difíceis e as coisas vão piorar. É momento de nós repensarmos os nossos projetos, os nossos sonhos. Isso eu estou falando humanamente, materialmente, né? A própria liderança da igreja deveria repensar os seus propósitos, os seus projetos. Tudo está indicando que nós iremos entrar numa fase de muitas dificuldades mesmo. O mundo está um barril de pólvora. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia só veio ainda animar ainda mais os governantes. Você tem a certeza que vai haver agora uma corrida armamentista. Você tem a certeza que nações que até então não investiam em guerra, em armamentos para a guerra, vão passar a investir, porque vão ver e vão tomar como exemplo o que aconteceu com a Ucrânia. O mundo está um barril de pólvora. Nós estamos vivendo, sim, os últimos momentos da igreja na face da terra. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, que o Senhor nosso Deus nos dê graça para continuar servindo a Ele e fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.